E eu quero pedir você então que deixe a sua Bíblia aberta, aqui nesta carta do apóstolo Pedro, e nós iremos refletir hoje, e é um estudo bíblico, não é um sermão. Nós iremos falar sobre o arrebatamento da igreja. Você crê no arrebatamento, meu irmão? Amém? Você crê, minha irmã? Então deixe a sua Bíblia aberta aí onde nós lemos, e eu quero pedir você, para que você abra teu coração, e eu oro ao Espírito Santo de Deus, para que o que eu for falar aqui, que é da palavra de Deus, entre em teu coração e produza efeitos de mudança, de consolo, de restauração, de salvação, de quebrantamento em nome de Jesus. Amém, irmãos? E veja bem, irmãos, Pedro aqui não está falando nada de novo para a igreja. O que eu vou pregar aqui, os irmãos já sabem. Os irmãos já sabem sobre esse tema, o arrebatamento. E Pedro aqui, quando ele fala para a sua comunidade, ele fala assim: olha, eu não estou falando nada novo para vocês. Ele diz: amados, esta é a segunda carta que eu estou lhes escrevendo. E aqui, ele não está ensinando nada novo. Ele estava aqui apenas lembrando a igreja da doutrina mais gloriosa da Bíblia, que é a doutrina da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E o que eu vou pregar aqui, o que nós iremos estudar, é para despertar você, meu irmão, daquilo que você já sabe. Todo crente sabe que haverá o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja acontecerá. A segunda vinda de Cristo será poderosa, será audível, será pessoal, visível, será espiritual, será gloriosa, será inesperada. Será, irmãos, inescapável. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é a conclusão, é o fim de todas as coisas, é a vitória retumbante da igreja. O arrebatamento da igreja é a coroação, é a recompensa, é a glória, é o céu de glória que foi preparado para mim e para você, que já fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Olha o que o apóstolo Pedro diz aqui no versículo 2. Para que recordeis o que foi dito pelos santos profetas, como mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos santos apóstolos. Veja, meus irmãos, que o que o apóstolo Pedro está ensinando aqui é que a unidade aqui é uma unidade que os profetas ensinaram, que o próprio Senhor Jesus ensinou e que ele estava fazendo eles lembrar aqui. Ou seja, a Bíblia, ela não contradiz, ela é um livro que tem harmonia, não há um pensamento divergente um do outro. Não é igual hoje, que tem teólogos aí que não creem na inerrância, na infalibilidade, na inspiração da Bíblia, das Sagradas Escrituras. E nós cremos que a Bíblia não se torna a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Muitas vezes, esses teólogos liberais, eles dizem: vamos ver primeiramente o pensamento de Pedro, vamos ver o pensamento de Paulo, e eles começam até buscando em teólogos lá, alemães, vamos ver o que... Gente, o que a Bíblia está mostrando aqui é a palavra de Deus e não contradiz. Então fica parecendo, esse teólogo fica parecendo que cada um tem o seu pensamento. Na verdade, a Bíblia tem um só pensamento, porque só tem um autor. Veja que nós temos aqui 65 livros que foram inspirados pelo Espírito Santo, foram escritos por mais de 40 coautores. Mas quem é o autor principal, irmãos? Hein, irmãs?
O autor principal é o Espírito Santo, ele que inspirou estes santos para escrever o que está aqui. Então, o que o apóstolo Pedro está falando aqui para esses irmãos aqui da sua comunidade é o seguinte: ele está dizendo, olha, eu vou falar para vocês, não é nada novo, não é um evangelho novo, não é uma revelação nova, diferente, mas o que eu vou falar para vocês aqui é aquilo que os profetas já pregaram, não é diferente daquilo que o Senhor Jesus, o próprio Senhor, ensinou, não é diferente do que os apóstolos ensinaram. Então veja, irmãos, você que está me ouvindo neste momento, que é pastor, que é líder, nós pastores não estamos pregando outra palavra não. Aquilo que os profetas pregaram, aquilo que os apóstolos pregaram, aquilo que o Senhor Jesus Cristo pregou, é a mensagem infalível, inerrante, imutável, a eterna palavra de Deus. Glória a Deus, amém, amados? Veja, irmãos, que Pedro aqui está no finalzinho da vida. Olha aqui no capítulo 1, a partir do versículo 12, ele diz: por esta razão sempre estarei pronto para trazer e lembrar-vos acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, embora sempre presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, estando ainda neste tabernáculo, ou seja, neste corpo, e eu quero despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes, olha o que ele diz aqui, certo que eu estou prestes a deixar meu tabernáculo, como efetivamente o Senhor me revelou. Vocês lembram? Vocês lembram disso quando o Senhor Jesus falou isso para ele? Quando Jesus restaurou Pedro? Agora veja que Pedro aqui está velho. Pedro aqui está falando: eu estou na hora de partir. Já estou de malas prontas para mudar desta casa velha, para sair desta casa velha, deste tabernáculo. E aqui então, o apóstolo Pedro estava dizendo: ao longo deste tempo, o que eu empenhei foi, e agora repito, lembrar vocês estas verdades eternas, esta verdade que Jesus voltará, que vai haver o arrebatamento. Olha o que ele escreveu aqui, no versículo 15 do capítulo 1. Ele disse: mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, vocês possam conserveis lembrança de tudo. Irmão, irmã, sabe o que acontece conosco? Nós acabamos esquecendo das coisas essenciais. E por isso, eu quero estudar com vocês este tema, para que não esqueçamos das coisas principais, as coisas mais importantes das nossas vidas, as verdades mais sublimes. Nós precisamos de pregar mais sobre o arrebatamento da igreja. Temos de sempre estar preparados e precisamos de estudar sobre isso. O que Pedro está falando aqui, ele diz: depois que eu morrer, eu quero que vocês continuam lembrando, né? E não esqueçam. Será porque ele está falando isso, irmãos? Porque, se você ver aqui mais para frente, nos versículos 5 e 6, ele fala dos falsos mestres que viriam para atacar a igreja, para confundir, para desviar o povo aqui, ó. Isso mesmo. E isso está acontecendo também hoje. As heresias, os falsos apóstolos, os falsos pastores, os comerciantes da fé, os mercadores da fé estão aí hoje, os falsos mestres. Então veja, igreja, povo de Deus, olha, a erva daninha, ela cresce por si mesmo, sem precisar de cuidado algum, sem precisar de adubo. Agora o trigo, não, o trigo tem que ser plantado, tem que ser cultivado.
A verdade precisa ser pregada, relembrada, reenfatizada, é ensinar, fazer seminário, fazer encontros, estudar na escola bíblica dominical. Porque quem está no pecado, entende? Quem está no pecado, a erva daninha, ela cresce aí, olha, o mato cresce. Entendeu a comparação? Entende a metáfora que eu estou falando aqui? Agora o trigo não, que representa você, meu irmão, a igreja, nós, o trigo não. Então veja, povo de Deus, eu quero que você preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você nunca vai ver um falso mestre vivendo uma vida santa, você nunca vai ver. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o falso mestre, ele é governado por aquilo que ele crê. A doutrina precede o quê? A prática. Por isso que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, primeiro ensinava a verdade, depois aplicava a verdade, porque assim, no que você crê, você é. É isso que acontecia e acontece com os falsos profetas, com os falsos líderes. Eles viviam os seus escárnios e pregavam os seus escárnios. Os falsos mestres são assim. Naquela época, os falsos apóstolos e falsos mestres viviam com suas vidas totalmente entregues às paixões da carne. Olha bem, escute, meu irmão. Veja, quando uma pessoa não quer mudar de vida, sabe o que ela faz? Ela cria uma teologia para justificar seus erros pessoais, não é assim? Olha alguns pastores que estão aí na internet, que têm apostatado da fé. Tem pastor que ele separou da esposa e agora ele criou uma teologia para defender a separação. É ou não é, gente? E eu não vou citar nomes aqui para não ter problema. Então, os falsos mestres são assim. É igual alguém que é contra você contribuir, você devolver o dízimo. Como eles não fazem? Olha as seitas. Eles acabam arrumando a argumentação. Eles falam que isso faz parte do Velho Testamento, faz parte da lei, mas o adultério também faz. Dizer falso testemunho também faz. Cobiçar a casa do vizinho, o carro do vizinho, também faz. Terá outros deuses no lugar do Senhor, também faz. Mas o que acontece? Quando o líder, quando uma pessoa que diz que é crente, ele quer continuar no pecado, ele procura um lugar que vai apoiar, ele vai procurar uma teologia para que ele tenha álibi para continuar no pecado. Entende? Então ser um cristão, tem de ter mudança. Você já viu que as seitas crescem mais do que as igrejas verdadeiramente cristãs? Agora, por que isso? Porque não precisa de mudança de vida, reconhecimento de pecado, não há compromisso com a palavra. A pessoa vive de acordo, não é? De acordo o que os pensadores humanistas articulam. A pessoa vive de qualquer jeito. Como a pessoa não quer mudar, não quer abandonar a vida de adultério, separou da mulher, separou do marido, quer viver uma sexualidade, aí ela acaba criando uma teologia para justificar a prática pecaminosa dela. Olha aqui o ensino aqui que o apóstolo Pedro, porque eu estou pregando uma mensagem expositiva, olha aqui o que os falsos mestres estavam ensinando. Veja aqui como eles eram sagazes e continuam sendo até hoje, gente. Veja aqui os versículos 4 que diz, onde? Olha o que eles falam aqui. Eles fazem uma pergunta. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Veja que insensatez. Olha para você ver. Olha para você ver. Eles estão dizendo aqui, olha, colocando em dúvida a comunidade aqui de Pedro. E eles dizem, isso não vai acontecer. Os patriarcas falaram disso, os profetas falaram disso, o Senhor Jesus Cristo também falou sobre isso.
mas nada aconteceu e não vai acontecer. E a mesma coisa está acontecendo nos dias de hoje, está ou não está, irmãos? Sabe o que os falsos mestres estão falando? Que nada, os apóstolos pregaram sobre isso, Jesus Cristo falou sobre isso, os pais da igreja falaram, os avivalistas, os reformadores já falaram sobre isso, os pastores só andam falando, todo mundo fala. Só que nós estamos cansados de ouvir esta baboseira. E isto é coisa de gente alienada. Isto é coisa de gente que pega a Bíblia na letra. Não vai acontecer nada disso. E eu quero dizer para você, meu irmão, que está aqui, você que me ouve, Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. Nós cremos nisso. Essa é a doutrina bíblica, santa, inspirada pelo Espírito Santo. Aí eles diziam, olha para você ver, eles diziam, estes falsos mestres aqui, e também os falsos mestres de hoje, não creiam na segunda vinda de Cristo, isso não vai acontecer, pare com isso, você vai ficar doido aí, viu, crente, você vai pirar. Agora, será que as coisas estão desde sempre, irmãos? Será que este ensino deles aqui é correto? Olha o que diz aqui. Aqui diz o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, que eles deliberadamente esquecem. E é o que está acontecendo hoje. Tem aí gente que diz que é povo de Deus, deliberadamente esquecendo as doutrinas santas, especificamente a que nós estamos tratando aqui. Olha para você ver aí. O versículo 5 diz: porque deliberadamente eles esquecem de que em longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e da água pela palavra de Deus, pelo qual veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Este é o problema da humanidade e pode ser um problema nosso também, irmãos, como crentes. Poderemos ficar despercebidos, deliberadamente esquecermos. Esquecer que Deus já realizou juízo na terra no dilúvio. Tem gente que não crê no dilúvio. O ateu não crê, o cético não crê. E tem muitos que se dizem crentes, líderes, que não creem. Assim aqui também, ó. Esses mestres aqui, olha, deliberadamente a mente deles cauterizaram. Deus exerceu, irmãos, Deus exerceu o seu juízo no dilúvio. E aqueles que zombaram da palavra de Deus, aqueles que chamaram Noé de louco, aqueles que não ficaram atentos à palavra de juízo de Deus, sofreram inevitavelmente as consequências daquele juízo. E o que Pedro está dizendo aqui, eu falei que ia falar bem pausado, mas a gente empolga. E o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: aqueles que hoje zombam da segunda vinda, falam que não vai acontecer, se não se arrepender, serão colhidos de surpresa, como aqueles contemporâneos de José, que quando o dilúvio chegou, a porta foi fechada de dentro para fora, e eles pereceram naquele juízo. O esquecimento deles é deliberado. Por isso que eu estou com vocês aqui, meus irmãos, nesse estudo, refletindo, avivando a alma de vocês, despertando. Como o apóstolo Pedro diz aqui, precisamos de falar para que renove isso em nossos corações. Deus, irmãos, já exerceu juízo neste mundo no passado e vai exercer também juízo no futuro. Aqui diz que pela palavra de Deus aconteceu o juízo nos dias de Noé. Agora Pedro nos dá conta aqui de que haverá um juízo no futuro, haverá um arrebatamento da igreja. Veja o que diz aqui o versículo 6. Aqui diz: no passado
veio a perecer, o mundo afogado em água. Então nós temos de olhar para trás, irmãos. Olhar no retrovisor. Olha o versículo 7 que diz: ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando entesourados para o juízo e destruição dos homens ímpios. Se naquela época, no passado, Deus destruiu a terra com água, agora que diz que a terra vai ser destruída com fogo. Eu quero perguntar nessa noite para você, irmão. A terra vai ser destruída de que jeito? Como é que vai ser, irmã? Ei, irmão, como é que vai ser? Ei, você que me ouve, como que vai ser destruída a terra no futuro? Aqui diz que a terra já está entesourada pelo fogo, para o fogo. Ela vai ser destruída com fogo. E isso aqui não é metáfora. Isso aqui, meu irmão, não é metáfora. Aqui não estão usando símbolos. Veja que o dilúvio veio pela palavra, e a destruição futura também vai ser pela palavra de Deus. O que os falsos mestres estavam falando aqui? Isso não vai acontecer. O que os falsos mestres estão dizendo hoje? Eles negam a palavra de Deus. Eles negaram no passado e continuam os falsos profetas, falsos mestres, negando hoje. Negam a palavra de Deus. Irmãos, o que vai ser honrado na segunda vinda? Vai ser a palavra de Deus que ela cumpre. Preste atenção, noiva de Cristo. Eu estou chamando e falando com a noiva de Cristo. Você faz parte dessa noiva? Amém? Você faz parte dessa igreja? Você pode levantar a mão aqui? Você pode dizer? Então eu estou falando com você. Você que está aqui, você que me ouve, que faz parte da igreja, que foi comprada pelo sangue de Jesus, a noiva de Cristo, que está sendo adornada, preparada para aquele encontro, para o arrebatamento da igreja. Assim como no passado foi, pela palavra, e a palavra foi honrada, também na segunda vinda de Cristo. Quem será honrada é a palavra, não é a palavra de homens, e sim de Deus. Escute, o juízo de Deus chegará, e a Bíblia diz que nem um tio da palavra de Deus vai cair. Deus vai fazer cumprir a sua palavra completamente. Veja, meus irmãos e irmãs, talvez você me faça uma pergunta, mas por que, pastor Eugênio? Jesus não voltou ainda? Que ele vai voltar até que eu cria, sabe? Que eu acho que eu creio. Mas por que ele ainda não voltou para acabar com esta bagunça? Principalmente aqui no nosso Brasil. Está pensando que o Brasil está ruim? Vai para aquele Oriente para você ver. Você está pensando que o Brasil está ruim? Você que é crente, está reclamando? Ouça nossa mensagem sobre os dias em Apocalipse das 7 igrejas. Estamos aqui, meu irmão. Humanamente aqui nesse mundo aqui, quase um paraíso, aqui no Brasil. Então, pastor, tudo bem, mas por que Jesus não voltou ainda? E talvez você está cantando, orando, Maranata, vem, vem Senhor Jesus. Quantos que já morreram na expectativa da volta do Senhor Jesus? E é interessante que o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, esperava a vinda de Jesus para os seus dias. Tem muito crente que fala assim, não, vai demorar a vinda de Jesus, vai demorar uns 100, 200 anos. Porque tem muita profecia para ser cumprida ainda. Aí cruza os braços e viva a vida de qualquer jeito, não faz nada, desanimam, ficam vivendo aí no pecado. Sabe o que eu aprendo? É que toda geração deve esperar a vinda de Cristo na sua geração. O que eu tenho que fazer é vigiar e ficar apercebido. Ele virá e não sei o dia, não sei a hora, mas eu devo estar preparado. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te. Mas você pergunta, por que está demorando, pastor? Responda. Aqui, ó, abra sua Bíblia para você ver. Você está com a Bíblia aberta, vê para você ver. O versículo 8 a 10.
Olha o que diz aqui. Todavia, amados, uma coisa que não podeis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nós não podemos colocar Deus nos mesmos parâmetros do homem. Você e eu somos governados pelo tempo Cronos. Cronos no grego é o tempo do relógio nosso. Segundo, minuto, hora, dia, semanas, meses, anos, décadas, século, milênio. Você não pode colocar Deus no quadrado do tempo humano. Por quê? Porque Deus é atemporal. Deus está fora do tempo. Deus é eterno. E eternidade é uma categoria que agora nós não compreendemos. Porque nós somos limitados. Veja bem, só Deus é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo dele. Veja bem, se eu diminuir, olha para cá, meu irmão. Se eu diminuir 1 bilhão de anos da eternidade, o que sobra? Sobra a eternidade. Se eu diminuir 500 bilhões de anos da eternidade, o que vai sobrar? A eternidade. Se eu tirar 100 trilhões de anos da eternidade, o que vai sobrar? Eternidade. Então escute, preste atenção. Veja que a eternidade não é tempo. É uma categoria fora do tempo. Eu não posso colocar Deus, que é eterno, dentro da categoria do tempo, porque para ele 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Ele não é regido pelo Cronos, pelo nosso relógio. O tempo dele é o Kairos. Ele é eterno. Ele vive em outra dimensão. A pergunta continua: por que então a segunda vinda parece demorada? E está aqui ainda, no versículo 9, a resposta. Olha o que diz aqui: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vocês entenderam, meus irmãos? Entendeu, minha irmã? Você que me ouve, que está falando assim: mas está demorado demais. Desde que eu conheço como crente, nesses 50 anos de crente, meu Deus, estou velhinho já, que esse povo fala que Jesus vai voltar. Quando eu converti há 50 anos atrás, meu pastor falava isso, e até hoje Jesus não voltou. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Em segundo lugar, aqui dentro desse aspecto aqui, olha, presta atenção. Aqui fala, sabe por quê? Que Jesus está demorando? Porque Deus é misericordioso, longânimo, compassivo. Ele é paciente. É porque Ele está dando oportunidade, mais uma chance para você que está desviado, para você que saiu, para você que está aí no pecado, para que você arrependa, para que você conserte, para que você tenha um conserto com Ele, porque enquanto isso, o sangue dele te purifica ainda, porque Ele não quer que você seja surpreendido nesta vida que você está vivendo no pecado. Ele quer que você tenha a sua vida com Ele enquanto é tempo. Ele quer que você suba com Ele para ir para desfrutar da glória com o seu Filho e os seus santos pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. O que leva Deus a não realizar o arrebatamento é porque Ele não tem prazer na morte dos ímpios. E o seu desejo é o que diz a Bíblia aqui. O desejo dele é que todos convertam e se entreguem ao seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Ele não tem prazer que o perverso morra na sua impiedade. Agora, noiva de Cristo, Pedro revela aqui como vai ser a segunda vinda do Senhor Jesus. Olha o que ele diz aqui, o versículo 10. Está ligado aí? Olha para você ver. O versículo 10 diz: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Agora, meus irmãos, o dia do arrebatamento da igreja, é preciso que entendamos que vai ser um dia normal,
Como assim, pastor? Não vai ser um dia diferente, não. As pessoas estarão indo para o trabalho, outras indo para a escola estudar. Vai lá os outros para a oficina, outros estão indo para o banco, outros estão indo para a igreja. Entendeu? Vai ser um dia que todos serão surpreendidos. Só que para os filhos da luz, este dia não vai nos apanhar de surpresa, na perspectiva de que nós iremos dar infarto, iremos ficar boquiabertos. Não! Não! E é por isso que eu estou estudando essa noite com vocês, para que despertemos, para que fiquemos, irmãos, apercebidos. O dia do Senhor virá como ladrão, é no abrir e fechar de olhos. É assim que a Bíblia diz. Nós já fomos avisados, eu estou te avisando, há uma quantidade de pastores, homens sérios de Deus, que têm pregado sobre o arrebatamento da igreja, porque ele vai acontecer e precisamos de prepararmos, irmãos. Nós não somos da noite, nós somos do dia, nós não somos das trevas, nós somos da luz, nós não somos deste mundo, nós somos de uma pátria celestial. Aqui o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, onde aguardaremos ver o nosso Senhor e Salvador Jesus, que vai transformar o nosso corpo em corpo de glória, como o corpo dele. A Bíblia diz que quando acontecer o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, nós seremos transformados em corpos incorruptíveis. Glória a Deus, irmãos. Aleluia! Nós estamos avisados. Não vai nos pegar de surpresa. Por isso precisamos estar preparados todos os dias. Temos que viver o dia de hoje como se o Senhor Jesus Cristo voltasse logo mais. Não é nem amanhã. Entende? A Bíblia diz aqui, desejando e apressando o dia da vinda de Deus. Perguntaram, numa certa ocasião, para John Wesley, e perguntaram para ele: o que você gostaria de estar fazendo, John, quando Jesus voltar? E ele disse: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias, porque todos os dias eu estou preparado, todos os dias eu estou esperando, todos os dias eu estou aguardando o meu Salvador voltar. Meu irmão, você está aqui nessa noite, quem sabe enfrentando lutas, angústias. Isso vai acabar. Você que me ouve, você que clicou aqui nesse YouTube aqui, você que está me ouvindo nessa rádio, eu estou pregando para que você seja despertada, renovada, seja consolada. Irmã, vamos continuar olhando para frente, vamos continuar olhando para frente, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele voltará um dia com grande glória e poder, nós o veremos, e ele voltará para arrebatar-nos, e nós iremos para sempre, para aquelas bodas, nós iremos para sempre viver com ele. Glória ao nome do Senhor. Agora vamos ver aqui o efeito da vinda de Cristo. O versículo 10 aqui na parte final aqui diz: no qual, neste dia, o céu passará com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Veja para vocês verem. 3 versículos aqui interessantes que nós lemos. Aqui nos mostra nesses 3 versículos que vai haver como se fosse, irmãos, preste atenção. Ei, vou repetir, olha. Vai haver como se fosse um derretimento dos céus e da terra. O versículo 7, olha para você ver, diz aqui: ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Veja que aqui está dizendo, está aqui escrito, os céus e a terra. Preste atenção. Olha o que está escrito aqui. Porque não está aqui dizendo céu.
Aqui não está no singular, está no plural, céus, no plural. Não é apenas este céu que você vê com os olhos, não é apenas aí o espaço aí sideral. O cosmos que foi atingido pelo pecado vai ser como se purificado. Porque diz Paulo, em Romanos 8, diz que até hoje a terra geme, a terra grita, a terra está em desespero, esperando o dia da remissão dos filhos de Deus. Por quê? Porque ela mesma está na expectativa de ser redimida. Ou seja, quando a igreja for arrebatada, e ela vai ser arrebatada, a própria natureza vai ser redimida do seu cativeiro de corrupção. A Bíblia diz, irmãos, que não era para existir os cardos, os abrolhos, os terremotos, os maremotos, os vulcões, as tragédias que existem aí na natureza. Não era para existir as catástrofes que existem. Mas por causa do pecado, diz a Bíblia em Gênesis, por causa do pecado do homem, o homem foi feito por Deus para administrar a terra, para governar a terra, para ter domínio sobre a terra, mas o homem pecou, e porque o homem pecou, o cosmos foi atingido, a terra foi atingida. E veja bem, meus irmãos, veja bem, nem o escritor foi tão claro, foi tão explicativo, foi tão contundente como o apóstolo Pedro. A sensação que a gente tem quando lemos aqui é que o teto do universo vai desabar, as colunas que sustentam tudo implodirão. Preste atenção, meu irmão. Isso aqui é uma palavra de advertência para a sua vida. Tudo que existe neste mundo não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será incendiado e abrasado. E veja que não vai ser só a terra que vai ser queimada, não. Aqui diz, as obras que nela existem serão atingidas. Prédios, monumentos, grandes mansões, campos de futebol, aqueles prédios lá, os ministérios de Brasília, a Casa Branca, aquelas grandes construções do mundo, pontes, tudo aquilo que o homem pôs a mão e acha que é bonito demais, gastou bilhões, vai tudo ser destruído, derretido pelo fogo do juízo de Deus. Nada que o homem pôs a mão vai ficar de pé. Nada. Por isso, meus irmãos, nós estamos vivendo uma crise no Brasil, uma crise política, uma crise aí, que se a gente for cantar a música, é aquela música antiga. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Até nós mesmos entramos. Como diz a paixão da minha vida, a esposa, esse povo tem de parar de ficar aí a Polícia Federal investigando, que daqui a pouco vai sobrar para todos nós, porque todo mundo está envolvido. Mas veja bem o que eu quero dizer aqui, é que, irmãos, nesses dias de crise, vamos voltar os nossos olhos para Deus, vamos voltar os nossos olhos para o Senhor. É Ele que é o dono de tudo, é Ele que nos sustenta. Não coloque o seu coração neste mundo. Não coloque o seu coração no tempo que você está construindo, pastor. Tudo vai ser destruído. Tudo vai ser queimado e consumido. É construir para o fogo. E nós precisamos, como pastores, pregar sobre isso. Porque no dia do juízo final, Deus vai me pedir conta. E vai falar, você não pregou sobre o arrebatamento. Você não pregou sobre a vinda do meu filho. Você não pregou sobre o juízo final. Temos de pregar, irmãos. Veja, vai existir uma continuidade e uma descontinuidade. Veja aqui que quando fala que é novos céus e nova terra, não é nada que não existiu antes. Não. Assim, é uma continuidade e descontinuidade. Assim como na ressurreição, como quem morreu vai ressuscitar o corpo que foi semeado em desonra, será ressuscitado em quê? Em honra.
Semeou em fraqueza, ressuscita em poder. Semeou em mortal, ressuscita em imortal. Semeou em um corpo de fraqueza, ressuscita em corpo de poder. Semeou em corpo natural, ressuscita em corpo celestial. Assim também, o novo céu e nova terra serão um novo lar da justiça de Deus. Oh, eu preguei semana passada, de volta para casa. O tempo nosso aqui é curto. Estamos de volta para casa. E veja bem, meus irmãos, se isso aqui é verdade, o que eu estou pregando para vocês, e se isso verdadeiramente vai acontecer, quais as implicações terão isso? Quais as atitudes que devemos tomar, o que devemos fazer, já que isso vai acontecer? O que isso muda a minha postura? Eu quero começar a terminar e eu quero deixar isso aqui. O versículo 11 diz: visto que todas, não são algumas aqui, todas, não são algumas. Aqui diz: visto que todas estas coisas, visto que vão assim ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. Olha bem, assim como aqueles que creem na ressurreição devem trabalhar, sendo abundantes na obra do Senhor, desta mesma forma, quem crê na vinda de Cristo não pode viver uma vida relaxada, mundana, mergulhada aí na lama, no pecado. Não pode ficar aí fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não pode viver na luxúria, nas bebedeiras, nas farras, nas glutonarias, amando este mundo e as coisas efêmeras deste mundo. Essa é a atitude que precisamos tomar, meus irmãos. É viver em santidade. Este mundo vai passar. Jesus diz: olha, o mundo vai odiar vocês, porque vocês não fazem o que Ele quer. Nós não somos daqui. Você, jovem, santifica a sua vida. Se você está vivendo aí, fazendo sexo sem compromisso com o seu namorado, com o seu noivo, o apóstolo Paulo fala: ou você casa, ou você termina, porque é melhor casar do que abrasar. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Jesus vai voltar, Ele vai arrebatar a igreja, mas talvez Jesus vai voltar daqui 30 anos, 50 anos, mas Ele pode voltar hoje, pedir conta da tua alma. Como que está a tua vida? De repente, um infarto fulminante joga no chão. De repente você passa pela rua lá, um carro te atropela. Nenhum de nós está seguro, nenhum. E nenhum de nós sabe a senha do dia que o Senhor mandará buscar-nos. Lembra que eu preguei aqui sobre que nós somos estrangeiros, peregrinos em terra estranha? O nosso passaporte está com visto, e este visto está vencendo. Nem eu nem você sabe o mês, a hora. E se Ele pedir conta hoje da tua vida? Entendeu? Então é preciso viver uma vida santa. E viver uma vida no pecado, escuta bem, seria uma loucura, seria um desafio contra Deus. Porque isso vai acontecer e vai. Jesus Cristo voltará. É preciso viver piedosamente, num santo procedimento, para que este dia não te pegue de surpresa. Olha o que diz aqui. Aqui diz que precisamos viver na expectativa. Aqui diz: esperando o dia de Deus. Glória a Deus por isso. Sabe qual é o problema? O problema é que estamos gostando tanto da terra, não é? O ministro da Inglaterra, o Winston Churchill, ele declarou que a decadência da Inglaterra se devia porque os pregadores não pregavam mais nos púlpitos, nem sobre o inferno, nem sobre os céus. E sabe o que acontece, irmãos? As pessoas hoje não têm medo do inferno e nem têm prazer com o céu. Por quê? Por que isso? Porque elas não estão. Porque elas estão construindo tudo aqui na terra. E não ensinam para elas sobre o céu, sobre o inferno. E não entendem que tudo vai passar, vai ser derretido, aniquilado pelo fogo do juízo de Deus. É por isso que a teologia da prosperidade
faz tanto sucesso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em alguns lugares? Porque as pessoas querem conforto, fama, sucesso, poder, luxo aqui na terra, sendo que tudo vai ser destruído. Pregar sobre os céus não dá ibope, porque as pessoas não querem juntar para elas tesouros lá. Entende? Jesus disse, olha, ajuntai para vós outros tesouros lá no céu, onde a traça, a ferrugem não destrói, onde os ladrões não cavam, onde não existe lá, não precisa de cofre. Não precisa. Não precisa. Mas o que acontece? As pessoas estão juntando os tesouros aqui. Elas querem o que é passageiro, efêmero. Elas não querem herança imacessível, imaculadas. Elas querem o ouro agora aqui. E veja que Pedro está dizendo para mim e para você, que nós devemos desejar ardentemente a volta do Senhor Jesus. Nós devemos esperar este dia com todo entusiasmo, nutrido de esperança e expectativa. A nossa oração deve ser a dos apóstolos. Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Mas existe aqui mais uma atitude que Pedro nos fala. Olha para vocês verem aí, no versículo 12. O apóstolo Pedro diz que nós não apenas devemos esperar, mas também devemos apressar a vinda de Deus. Mas como podemos apressar a vinda de Deus? Como a igreja poderá fazer isso? Sendo que só Deus e Pai conhecem o dia. Como que a igreja pode fazer para apressar? Vamos voltar lá em Mateus. Quando nosso Senhor Jesus diz que o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Não é assim que fala lá? Então virá o fim. Você apressa a vinda de Cristo, meu amado, minha amada, quando você entende que você é um cooperador com Deus e que Jesus Cristo, conforme diz aqui em Apocalipse, diz que Ele morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda raça, de toda tribo, povo, língua e nação. Jesus Cristo é o Filho de Deus que quer salvar as pessoas de todas as etnias, de todas as raças, todos os povos da terra. Precisamos pensar em outras nações, não é apenas no Brasil e pelo mundo inteiro, porque o propósito de Deus é salvar aqueles que procedem de toda raça, tribo, povo e nação. E está conosco aqui Ronan e Sandrinha, que o ano que vem estarão indo lá para o continente, lá na África. Estarão indo lá para a África do Sul para poder pregar o evangelho. A igreja vai estar sustentando eles, abençoando eles. Quando a igreja adota esta agenda missionária, quando a igreja se torna a boca de Deus para o mundo, ela está apressando o dia de Deus. Agora veja o versículo 13. Esperando e apressando o dia da vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados e derreterão. Agora veja bem, irmãos, não é para você ter medo não, viu? Será que é uma catástrofe de proporção universal? É uma hecatombe? Estou com medo, pastor, será que vai ser um caos? Absolutamente não. Deus não promove o caos, Ele promove a restauração. Aqui diz que nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, o qual nos habitará a justiça. O que está pela frente não é o caos, o que está pela frente é a restauração. Nós não estamos caminhando para um alvorecer lúgubre, mas para a presença gloriosa, eterna com Deus. Agora Pedro fez aqui algumas aplicações práticas. Primeiro, olha o que ele diz aqui. Por esta razão, em virtude do que eu ensinei, empenhai-vos por ser achados por ele sem mácula irrepreensível. O que é empenhar, gente? É pôr sua energia, sua atenção, sua dedicação nesta causa. O que acontece? Estamos deixando as coisas nos levar, os afazeres da vida, as preocupações da vida, interesses, prazeres dessa vida.
E não fica aí perdendo tempo, meu irmão. Empenhe-se nisso, santifique a sua vida, mude a sua postura na escola, na sua casa, lá na sua empresa, no seu trabalho, naquela faculdade. Se você crê nisso, então a sua vida vai ser diferente e viva de acordo com esta verdade. O que Pedro fala aqui, mais uma aplicação prática. Ele fala para fortalecer nossos corações, que precisamos mais e mais apegar a palavra de Deus. Hoje nós temos o privilégio, gente, de ter várias Bíblias, com várias versões, mas nunca se teve tanta gente analfabeta da Bíblia. As pessoas têm várias Bíblias em casa, mas não leem. Você manda a pessoa abrir em Ageu, e a pessoa não sabe. O crente que não lê a Bíblia acaba sendo massa de manobra destes lobos vorazes, devoradores. O crente que não lê a Bíblia acaba vivendo vida confusa, é levado por qualquer vento de doutrina, acaba sendo manipulados por essas doutrinas heréticas aí. Olha aí os crentes vendo demônio em tudo que é lugar. Olha aí o exagero, vivendo de determinação. Oséias diz aqui: o meu povo perece porque falta o conhecimento da palavra. Porque tu, sacerdote, pastor, não ensina, não instrui. Então escute, a palavra de Deus, ela é a verdade e é vitoriosa, e ela não pode e não vai falhar. Tudo vai passar, mas a palavra aqui, ó, não vai passar. A palavra não vai passar. Veja aqui, meus irmãos, é para fortalecer nos nossos corações que precisamos cada dia mais apegar a palavra de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra. Aqui, meus irmãos, é como se Deus estivesse agora aqui, ó, nessa noite, falando com você. Entendeu? Aqui, olha, é como se Deus estivesse aqui, pessoalmente, falando com você. Aquilo que Ele escreveu, aquilo que está aqui, vai cumprir. E não há coisa mais grave do que Deus falar e você que diz ser povo de Deus não ouvir. Entendeu? Deus disse: haja luz, e houve luz. A natureza, os animais, as aves, os anjos, o cosmos, os demônios, o Satanás, obedece. Quando Deus manda, tem que obedecer. Ele disse: haja luz e houve luz, haja separação das águas e houve. Ele disse para o sol parar e o sol parou. Jesus mandou o vento parar e o vento parou. Jesus mandou o mar acalmar e o mar acalmou. Deus mandou uma mula falar, profetizar, e a mula de Balaão profetizou. Deus mandou lá uma ave levar para Elias lá um lanche, e ela levou. Deus ordena, os demônios obedecem. Deus manda os anjos, e os anjos saem como vento para fazer aquilo que Deus quer. A palavra de Deus é poderosa, gente. Ela despede chamas de fogo, ela é a verdade. E olha, é Deus que está me usando para falar com você, e você diz que é povo dele e não obedece. Tudo obedece à voz de Deus, mas quantos que não estão obedecendo? O versículo 17 aqui manda que nós rejeitemos o engano. Olha o que diz aqui. Ele está dirigindo aqui ao rebanho. Manda eles prevenidos como estais. Se você não acautelar, olha, meu irmão, se você não acautelar, se você não abrir o seu coração, se você não tiver cuidado, você poderá ser enredado por este erro. Cuidado para você não ser levado por esta lama de rejeitos do inferno que quer destruir você, que quer adoecer você, que quer destruir a tua família, a tua alma. Aqui diz, irmãos, aqui diz o versículo 18: antes, porém,
crescei na graça e no conhecimento. Aqui fala de conhecimento e de graça. Veja bem, graça sem conhecimento leva você ao emocionalismo, ao misticismo, à heresia. Mas conhecimento sem graça leva você ao racionalismo estúpido, bruto. O arrebatamento da igreja vai acontecer, meus irmãos. O arrebatamento da igreja vai acontecer. A Bíblia diz que ninguém sabe, os anjos não sabem o dia que Jesus Cristo voltar, mas a trombeta vai soar, e ao ressoar da última trombeta, Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. Ele não vem buscar placa de igreja, ele não vem buscar a igreja presbiteriana, ele não vem buscar a igreja batista, igreja Assembleia de Deus. Ele não vem buscar o adventista, a igreja adventista. Ele vem buscar aqueles que as suas vestiduras foram alvejadas, foram lavadas, purificadas pelo sangue do Cordeiro. Quando o Cordeiro vencedor vier para arrebatar, ele vai arrebatar aqueles que estiveram preparados, que prepararam para o encontro com ele nas nuvens. Prepara a tua vida. Jesus Cristo voltará com grande glória e poder para arrebatar a sua igreja. A sua vinda está próxima. Prepare, os sinais estão anunciando a volta de Cristo, a vinda de Cristo. Ele virá com grande glória e poder para arrebatar a sua igreja. Coisas que a vida ensina depois dos 40. Amor não se implora, não se pede, não se espera. Amor se vive ou não. Ciúmes é um sentimento inútil, não torna ninguém fiel a você. Animais são anjos disfarçados, mandados à terra por Deus para mostrar ao homem o que é fidelidade. Crianças aprendem com aquilo que você faz, não com o que você diz. As pessoas que falam dos outros para você vão falar de você para os outros. Perdoar e esquecer nos torna mais jovens. Água é um santo remédio. Deus inventou o choro para o homem não explodir. A ausência de regras é uma regra que depende do bom senso. Não existe comida ruim, existe comida mal temperada. A criatividade caminha junto com a falta de grana. Ser autêntico é a melhor e única forma de agradar. Amigos de verdade nunca te abandonam. O carinho é a melhor arma contra o ódio. As diferenças tornam a vida mais bonita e colorida. A poesia em toda a criação divina. Deus é o maior poeta de todos os tempos. A música é a sobremesa da vida. Acreditar não faz de ninguém um tolo. Tolo é quem mente. Filhos são presentes raros. De tudo que fica é o seu nome e as lembranças acerca de suas ações. Obrigada, desculpa, por favor, são palavras mágicas, chaves que abrem portas para uma vida melhor. O amor, o amor. O amor quebra barreiras, une facções, destrói preconceitos, cura doenças. Não há vida decente sem amor. E é certo, quem ama é muito amado e vive a vida mais alegremente.